Oi, pessoal, tudo bom? Bom, a nossa aula de hoje, ela serve para que a gente possa revisar um pouquinho sobre permuta, tá? A permuta, ela está prevista no Código Civil a partir do artigo 533 e, na verdade, são muito poucos artigos e muita pouca norma específica de permuta. Isso porque a gente se utiliza em tudo aquilo que não está a resposta no código na parte específica de permuta, das regras pertinentes à compra e venda. Então, o que é a permuta? A permuta é uma troca. É quando eu faço um contrato com uma outra pessoa em que a gente se obriga a dar uma coisa pela outra coisa, mas que não seja dinheiro. Então, a permuta, na verdade, ela não é uma compra e venda porque ela não tem um preço pecuniário, um valor pecuniário, tá? Mas ela é uma troca porque eu troco um bem por outro bem. E essa é a diferença para compra e venda, porque muitas pessoas acabam confundindo permuta e compra e venda, mas elas não podem ser confundidas, tá? Justamente porque ela tem essa contraprestação em uma coisa, não uma contraprestação em dinheiro, tá? Para que a gente possa entender, vamos olhar o artigo 533. O artigo 533, ele diz, aplicam-se à troca as disposições referentes à compra e venda, com as seguintes modificações. Então, ele já inicia dizendo, primeiro, o que não estiver aqui, neste artigo, será visto através das normas da compra e venda, tá? E aí nós temos só dois incisos. Então, na verdade, a permuta, ela tem só um artigo, o 533, o caput e os seus dois incisos, tá? E no próprio título do capítulo ele já traz troca ou permuta. Então, a permuta, ela é uma troca de uma coisa pela outra. E aí diz no inciso primeiro, salvo disposição em contrário, cada um dos contratantes pagará por metade as despesas com o instrumento da troca. O que quer dizer esse inciso primeiro? Esse inciso primeiro quer dizer justamente que não pode ser confundida com uma compra e venda. Que na troca, cada um vai ser responsável por metade do ônus. Que ônus é esse? O ônus dos impostos, do registro, tá? Da documentação pertinente à troca. Porque quando eu troco um bem por outro, eu vou ter que trocar o registro, eu vou ter que trocar, por exemplo, a matrícula do imóvel. Vou ter que dizer que aquele imóvel era de uma pessoa, mas houve uma permuta e por isso eu estou trocando a propriedade daquele, o domínio, a propriedade daquele imóvel, tá? Então, para isso eu vou pagar impostos também. E estes impostos, todos esses gastos, todos esses ônus deverão ser, em princípio, comportados metade a metade. Por que em princípio? Porque pode ser estabelecido diferente pelas partes, não há problema, tá? A doutrina diz que se os valores dos bens forem desiguais, aquele que adquire a propriedade de maior estimativa, de maior avaliação, vai pagar a diferença existente entre aquele bem e o outro, tá? Para que se equivalha às prestações, o que cada um vai dar e o que cada um vai receber. O inciso segundo do artigo 533, ele já traz uma informação também importante, quando ele diz, é anulável, e aí eu tenho que sempre lembrar a diferença entre nulo e anulável, é anulável a troca, a permuta, de valores desiguais entre ascendentes e descendentes, sem consentimento dos outros descendentes e do cônjuge do alienante. E aí a primeira informação importante aqui é o seguinte, é anulável quando for uma troca desigual. Então, o consentimento dos outros filhos, quando vai ser feita uma troca do pai com um filho de dois bens,
só vai ser necessário quando os valores forem desiguais. Quando for de mesmo valor, não precisa consentimento. A mesma coisa, o cônjuge. Só vai precisar do consentimento quando a troca for de bens de valores desiguais, tá? E aí, se for desigual, é imprescindível o consentimento de todo mundo, e aí esse consentimento ele tem que ser expresso, essa concordância tem que ser expressa dos outros filhos, né, dos irmãos e do cônjuge, tá? É válido o contrato enquanto não provar desigualdade, tá? Esse contrato não é que ele não é válido, ele é válido. Mas para ele deixar de ser válido, eu vou ter que provar que são valores desiguais, tá? E aí vai ter que ser proposta uma ação de anulação, e essa ação vai ter que ser proposta por terceiros que vão ser prejudicados, no caso, os irmãos daquele com quem foi permutado, tá? Quais são os bens que são objeto de permuta? Quais os bens que eu posso fazer permuta? Qualquer um. Quaisquer bens e direitos são suscetíveis de troca ou de permuta, tá? Igual o que acontece com a compra e venda. A mesma regra que vale na compra e venda vale aqui. Só o que eu preciso é que a coisa seja individuada, né? Que a coisa exista ou ela possa vir a existir e que a coisa se encontre no comércio, como a compra e venda. E são apenas essas regras da permuta. Então, por que é importante a permuta? Porque normalmente nós temos contratos de permuta quando é construído, por exemplo, prédios em cima de terrenos e o terreno é dado para a construtora construir o prédio, e em troca, por exemplo, são dados 2 apartamentos, 3 apartamentos. Aí é feito um contrato de permuta. Eu dou o terreno que é meu e em troca eu vou ganhar um apartamento, 2 apartamentos, 3 apartamentos que serão construídos aqui. Então, o contrato de permuta, ele é muito usual na prática. Por isso mesmo a gente precisa estudar sobre ele. Mas legislação, norma própria, só um artigo do Código Civil, tá bom? Até mais, pessoal!